A fibromialgia é reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde, consta também na CID-10 desde 1990, é uma doença bastante prevalente em mulheres, afeta muito a qualidade de vida de quem possui essa patologia. Meu nome é Juliane Chianese, sou fisioterapeuta e nesse vídeo conversaremos sobre o que é fibromialgia, quais são os seus sintomas e o que pode causar esta condição. Como disse anteriormente, a fibromialgia é reconhecida como doença desde 1990, já tem bastante tempo, mas se pararmos para analisar de um modo geral, ainda é uma condição bastante recente. Já sabemos muito sobre esta patologia, mas falta avançar muito no conhecimento, no tratamento, nessa condição de um modo geral, para que consigamos ajudar cada vez mais as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Ela afeta mais mulheres, principalmente em idade de 30 a 60 anos, mas este dado não exclui a possibilidade da fibromialgia acometer homens e pessoas que estão em outras faixas etárias. Hoje nós sabemos, inclusive, que crianças e adolescentes, infelizmente, também podem ser acometidas por ela. Quais são os principais sintomas da fibromialgia? Normalmente o paciente se queixa, há uma tríade muito clássica na fibromialgia, que é a dor difusa e generalizada, uma dor que acontece por todo o corpo. Essa dor precisa ter um caráter crônico, o que significa que ela precisa durar mais do que 3 meses. Junto com essa dor difusa, generalizada, que é bastante intensa, os pacientes costumam relatar distúrbios do sono e também fadiga física e cognitiva. Elas vêm sozinhas? São apenas estes sintomas? Não. Os pacientes podem apresentar muitas outras sensações. Ela é chamada de síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas. Quais são os outros sintomas que os pacientes podem apresentar? Eles podem ter aquilo que nós chamamos de fibrofog, que é como se fosse uma nuvem. Os pacientes às vezes estão conversando e eles relatam um esquecimento, dificuldade de concentração. Isso tem relação com os distúrbios cognitivos, que são bastante frequentes, bastante comuns. Os pacientes também podem ter outras comorbidades associadas, como síndrome do intestino irritável, depressão, ansiedade. Tudo isso já é bastante coisa, mas ainda não é tudo. Existe um fenômeno que nós chamamos de alodínia. Alodínia é quando as pessoas sentem dor com um estímulo que geralmente não provoca dor. Isso é bastante presente em quem tem a fibromialgia e exemplos disso é sentir dor com o toque da roupa, sentir dor com o abraço, com o aperto de mão, com o uso do relógio, com mudança de temperatura. Isso não é frescura do paciente e acontece devido a uma sensibilização central. Da mesma forma que também acontece a hiperalgesia. Hiperalgesia é sentir dor com estímulos que já são dolorosos, porém esses pacientes sentem muito mais dor, há um relato muito mais intenso. Sensibilização central é quando o seu sistema nervoso se torna tão sensível a ponto de disparar dor com estímulos que não provocam dor, que é a alodínia, ou acentuar a dor, dando uma resposta exagerada a estímulos que normalmente provocam sim dor, mas não uma dor tão intensa. Agora você já ouviu um pouquinho sobre os principais sintomas da fibromialgia. Os pacientes podem apresentar a maior parte deles, podem apresentar apenas alguns e com intensidades variadas. Não é uma receita de bolo, não é obrigatório, mas o que o paciente normalmente se queixa e é algo muito presente é a dor generalizada que acontece por todo o corpo e é inclusive um dos critérios de diagnóstico. Conversaremos sobre diagnóstico no próximo vídeo. Mas com uma doença que provoca tantos sintomas tão intensos, e se você convive com alguém que tem fibromialgia ou você é a pessoa que possui, sabe do que estou falando. O que causa a fibromialgia? Qual é a causa da fibromialgia? A ciência já evoluiu bastante em diversas condições de saúde, isso também aconteceu com a fibromialgia, mas até o momento em que gravo este vídeo, em dezembro de 2024, nós não sabemos qual é a real causa da fibromialgia. O que já entendemos é
que existe uma combinação normalmente de alguns fatores que colaboram para que isso aconteça. Entre a combinação desses fatores, citarei alguns. Os fibromiálgicos podem apresentar perda de massa cinzenta nas áreas que estão envolvidas no processamento da dor, podem ter uma sensibilização central, que já expliquei anteriormente do que se trata. Uma diminuição da liberação de dopamina nos gânglios da base também podem acontecer, entre outros fatores, como uma predisposição genética e alguns fatores psicológicos, como talvez alguns traumas relacionados à infância, abuso sexual, entre outros fatores. O paciente precisa ter todos esses? Não, e normalmente ele não tem, assim como eu disse lá sobre os sintomas, sobre quais são as sensações do paciente. É preciso individualizar cada caso, entender as condições e tentar entender tudo aquilo que favorece a fibromialgia. Este é um vídeo bastante curto com um apanhado geral sobre os principais sintomas, sensações da fibromialgia e quais são as possíveis causas. No próximo vídeo conversaremos sobre diagnóstico, como é feito o diagnóstico da fibromialgia. Se você gostou dessas informações, não deixe de curtir o vídeo. Conhece alguém que sofre com esta patologia ou está em busca de um diagnóstico, não deixe de encaminhar estas informações e eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais!